Ei, boa tarde, boa tarde, boa tarde! Quem está com sono, diga amém! Quem aqui é do Rio de Janeiro? Faz assim, Parabéns, Rio de Janeiro, está aqui em força. Meu nome é Isaías Huber e é um prazer muito grande para mim estar com vocês. E aperte o cinto que vamos correr. Vamos correr literalmente agora. Gente, é um prazer enorme estar com vocês. Só para você me conhecer um pouco melhor, eu tenho 3 filhos e uma só esposa, né? Graças a Deus, né? Uma só esposa. E tenho 3 filhos, né? Tenho o Noah, que tem 6 anos de idade. Eu tenho a Bela, que tem 5 anos de idade. E o Kiari, que tem 1 ano e 6 meses de idade. Aliás, 3 meses de idade. Quem aqui já é casado? Quem aqui é casado e tem filhos? Uau! Agora, cadê o grito do solteiro? Sempre aquele desespero, né? Ai, olha pra mim, alguém. Foi por isso que eu vim pro Globo, eu sei. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas quem sabe, né? Se você achar ela ou ele te achar, amém, né? Eis-me aqui, Deus, né? Verdade. Oxe. Eu sei que no meu caso, eu tive que ir ao outro lado do mundo para eu encontrar a minha querida esposa. Olha só, que linda, gente. A minha esposa Nicole e os meus 3 filhos, né? O Noah, a Bela e o Kiari. O Noah, ele já é surfista, já surfa comigo. Inclusive, hoje eu parei na praia, quase entrei para surfar. Não, eu vou para o Globo. Mas tem mais uns grandes aí. Gente, vamos lá assistir um vídeo rapidamente para você conhecer um pouco melhor a minha família e um pouco assim do nosso trabalho. O trabalho difícil, o sofrimento de um missionário. Tá? Não sei se está pronto aí aquele vídeo. Beleza? Vamos assistir então, por favor. Esse vídeo. Aplauda-se, meu bem forte aí! Quem quer ser um missionário? Gente, para ser um missionário é divertido. Não é esse negócio de sofrimento não, gente. Claro que existe um preço para pagar, né? Com certeza. Eu nasci em Santarém, do Pará. Alguém aqui já ouviu falar de Santarém? Eu acho que por causa da igreja, porque se não fosse pela igreja lá, eu acho que ninguém aqui teria ouvido falar. Santarém é uma cidade bem pequena, lá no meio do Pará, no rio Amazonas,
no meio dos ribeirinhos. Alguém que já foi para Santarém? Umas 4, mais 10 pessoas talvez, contando com todo mundo. E então vocês tiveram aquela experiência, né, de ver os ribeirinhos e tal. É uma experiência muito incrível. E os meus avós, eles vieram de fora para o Brasil em 56. E o meu avô, o pastor Melvin, ele falava uma frase sempre, que era: somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que foi feito por Cristo permanecerá. Que é uma frase do famoso missionário C.T. Studd: Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. E a sua vida? O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com a sua vida? Quais são os seus alvos? O que você está realizando durante os seus 80, 90, 120 anos de vida? O pastor Abe, que é o meu tio, ele não é o meu pai, tá? Pensa, Isaías é filho do pastor Abe. Não, o meu pai era o pastor Lucas Uber, que era o irmão mais velho do pastor Abe Uber, né? Mas o meu pai faleceu num acidente de avião quando eu tinha 10 anos de idade. Quando meu pai faleceu, o pastor Abe, ele meio que me adotou, né? Então ele é também o meu pai, meu paizão, meu pai espiritual. E hoje nós trabalhamos junto com o pastor Abe em São Paulo. Mas eu nasci em Santarém. E os meus avós chegaram no Brasil e eles não falavam português, começaram a aprender. E o meu pai cresceu no Brasil e ele sonhava na implantação de igrejas lá nos ribeirinhos da Amazônia. Então em 76 eles chegaram em Santarém e começaram a primeira célula lá da Igreja da Paz, que hoje é a Paz Church, né? Quem é que faz parte de uma célula, um pequeno grupo, alguma coisa do tipo? Uau, muita gente, parabéns, vocês são os meus heróis. Você que também que é líder de um life group, de um pequeno grupo, um célula, parabéns para vocês. Para você ver, né, o potencial do seu pequeno grupo, da sua célula. Chegaram lá em 76 e começaram um pequeno grupo, uma célula lá na sala da minha casa. Quem aqui tem alguma célula, alguma coisa do tipo, reunindo na sala da sua casa? Uau, olha só! Mais uma vez, parabéns. E para você ver o potencial, né? Que essa célula que começou lá na sala da minha casa, cresceu, multiplicou e continuou para, assim, crescendo e crescendo. E hoje, aquela pequena célula agora virou a Paz Church de Santarém, que hoje eles dizem que mais ou menos 22% da cidade é membro da Igreja da Paz de Santarém. E ainda assim, dizemos que é só o começo, amém? E para você ver, e eu também já quero aproveitar esse momento e já declarar que isso vai acontecer, isso e muito mais através da sua vida. Vai acontecer isso mesmo e muito mais através da sua célula, na sua cidade. Vai crescer e você vai transformar a história e a própria cultura da sua cidade. Amém? Você concorda em fé comigo? Diga amém bem alto. Finalmente, depois de muito tempo, né, de trabalho, lançamos nosso primeiro livro, All In. Diga isso bem alto, All In. Ei, rapaz, vocês são internacional de verdade, literalmente internacional aqui. É isso, All In. All In é uma expressão em inglês que significa eu estou dentro completamente. É tudo ou é nada? Diga isso, é tudo ou nada? E infelizmente só temos poucos livros sobrando aqui, eu acho que só uns 7, né? Então se você quiser ainda comprar o seu, você pode procurar aqui essa equipe maravilhosa aqui do Giflin, que estão bem aqui, mas é uma bênção. Quando eu falo essa frase, é tudo ou nada, eu penso numa experiência que eu tive quando eu tinha 12 anos de idade. E eu já contei essa história algumas vezes, mas eu tinha 12 anos de idade, porque eu nasci em Santarém, do Pará, né? E nós fomos morar num barco. Então a gente morou num barco por vários anos. E como eu falei, meu pai também era piloto de avião e de barco. E quando eu tinha 10 anos de idade, ele faleceu. Aí 3 anos depois, a minha mãe casou de novo e foi morar no Japão. Então eu também, né, claro,
eu saí da Amazônia, do barco, daquele ambiente tão agradável, de tanta aventura, e aí eu fui morar com minha mãe e meu padrasto agora lá em Tóquio, no Japão. E eu morei 5 anos, eu fiz meu high school no Japão. Alguém aqui já foi para lá? Alguém já conhece Japão? Então, vocês aqui, vocês sabem que Japão é bem diferente, né? Japão é, assim, é o outro extremo. Assim, eu vejo que o Brasil está aqui e o Japão está lá no outro lado. Realmente é um outro extremo. E eu sofri muito. Quando eu fui para lá, eu queria ficar no Brasil, né? Mas eu não podia, eu só tinha 13 anos de idade. Então, eu fui morar no Japão e eu cheguei lá sem conhecer ninguém, sem falar japonês, sem gostar da cultura japonesa, que é bem diferente, sem gostar da comida japonesa, né? Peixe cru eu não aguentava. Hoje eu gosto, mas eu não aguentava. Mas Deus me ensinou muita coisa através dessa experiência no Japão. Ele me ensinou que Deus é o mesmo aqui no Brasil, Deus é o mesmo no Japão, na África, não importa, Deus, Ele não muda. A cultura muda drasticamente, as pessoas vão mudar, mas Deus nunca vai mudar. Graças a Deus por isso. E graças a Deus que eu fui morar no Japão, porque foi lá no Japão que eu conheci aquela linda loira alta que hoje é, pela graça de Deus, a minha esposa, né? Eu orei muito. Mas depois que me formei do meu high school no Japão, eu fui morar no Havaí, um lugar muito feio, né? Havaí, quem? Brincadeira, eu amo o Havaí, mas é tipo Rio de Janeiro. Aí depois do Havaí, eu fui morar na Califórnia, estudei, fiz faculdade, nós casamos na Califórnia, aí viemos para o Brasil. E a minha esposa também não falava português, né? Só inglês e japonês. Aí chegamos em Fortaleza, trabalhamos lá por alguns anos, 6 anos. Tem alguém aqui de Fortaleza? Ceará? Aqui, né, claro. Mais alguém? Cearenses aqui? Ninguém. Gente, Ceará, que lugar lindo. Quem aqui já foi para Fortaleza? Agora sim. Aí nós ficamos lá alguns anos e agora estamos em São Paulo, trabalhando com a Paz Church de São Paulo, e hoje eu tenho o privilégio de liderar o movimento Giflem, que é o nome da juventude da Paz Church e outras igrejas também, que é uma sigla que significa discipulando e formando líderes em nações. Então, abra sua Bíblia, por favor, ou você poderá também acompanhar aqui, em Colossenses 3:23. Quando eu falei a frase, é tudo ou nada, o que é que você está fazendo com a sua vida? Será que um dia você vai acordar, já bem velho, 90 anos de idade, 100 anos de idade, vai acordar e vai olhar para a sua vida e pensar, cara, o que eu fiz com a minha vida? Joguei fora. Eu não aproveitei o máximo, eu não fiz o que era mais importante na minha vida. Aqui fala, tudo que fizerem, façam de quê, gente? Fala bem alto, de todo. Fala agora bem alto, todo. Mais alto, todo. Mais alto, todo. Faça de todo o seu coração, porque não é para os homens, não é para os homens, é para Deus. Quando eu falo a frase, é tudo ou nada, eu penso numa experiência minha, quando eu tinha 12 anos de idade. Antes de eu sair do Brasil e morar no Japão, eu gostava muito de pescar. Eu morava no Brasil ainda, né, na Amazônia, e eu gostava de pescar. Um dia eu fui para o Lago do Jacaré. Agora, por que será que esse lago tinha esse nome? Porque tinha muito jacaré. Aí eu cheguei lá, e eu estava assim atrás de uma isca para poder pescar. E eu vi no meio do lago um jacaré boiando. E não era um jacaré enorme, mas era talvez desse tamanho. Mas eu só tinha 12 anos de idade. E o meu tamanho era também mais ou menos desse tamanho. Então, para mim, era grande. Então, eu pensei, cara, eu confesso que eu não pensava muito. Eu pensei assim, eu vou caçar esse jacaré com as minhas próprias mãos. Hoje eu jamais faria isso. Eu não faria isso, eu não tenho essa coragem. Mas na época, eu acho que muito sol, sabe? Aí eu não pensava demais. Eu pensei, eu vou caçar esse jacaré só com as minhas mãos. Eu comecei a entrar naquele lago, mas não era aquele lago com aquela água
daqui, né? Água cristalina, areia branca, não. Era o lago da Amazônia, que era aquela lama, né? Água suja. Vocês estão me entendendo? Aquela lama bem profunda. Então eu comecei a entrar naquela lama, né? Descalço mesmo, né? Aquela lama. E aí eu tirava o pé. Aquela lama estava tão profunda, se você tiver de sandália, a sandália fica. O pé até que a sandália, você pode ir lá voltar e cavar, você nunca vai encontrar aquela sandália. Mas eu comecei a entrar e ao chegar mais perto, eu ficava com mais medo. E eu ficava assim, indo mais e mais devagar, né? Assim, pensando, cara, esse aqui é o Lago do Jacaré. Esse aqui é um filhote, cadê a mãe? Cadê a mãe desse jacaré? Finalmente eu cheguei em cima do jacaré. Aí, na semana que vem, eu termino a história. Brincadeira. Aí, eu estava bem em cima do jacaré, até aqui na lama, né, e tal. E até aqui naquela água suja. Aí eu pensei, cara, como é que eu vou pegar esse jacaré? Se eu pegar no rabo, ele vai me morder. Se eu pegar ele na boca, ele vai me cortar com o rabo. Quem é que já caçou jacaré? Pois é. Então, você está me entendendo que... Eu pensei, já sei, vou pegar ele bem aqui no pescoço. E eu vou apertar com toda a minha força, né? Então, eu contei até 3, que eu pensei, cara, se eu não pegar ele agora, eu vou morrer, porque a mãe, com certeza, já vai me pegar. Então, eu pensei, cara, é tudo ou é nada? Ou eu vou pegar esse jacaré, ou eu vou morrer nesse instante. Então, eu contei até 3, né? 1, 2, coragem! E eu pulei, eu gritei, sozinho. Ninguém lá filmando, não tinha GoPro lá não, era só eu lá, sozinho. E eu pulei, igual um doido, 12 anos de idade, magrinho, branquelo lá no meio da selva. E eu pulei em cima dele, e eu gritei, peguei bem no pescoço. Aí eu apertei com toda a minha força, e eu gritava, sozinho, no meio da selva. E eu, apertando, e eu, saindo lá correndo, e água, e lama e tal. Aí eu saí do lago, e eu lá, apertando o pescoço. E eu olhei, e ele estava mole assim, né? Aí eu pensei, não acredito. Tudo isso para pegar um jacaré morto, né? Cara, que vergonha, cara. Ainda bem que eu estou aqui sozinho, né? Ninguém viu essa palhaçada aí. Foi o que eu pensei, né? Pensei, tá morto. Mas o jacaré, ele tem um negócio que ele finge, né? Ele finge morto. Então eu pensei, bem, ele está morto mesmo, né? Bora, está morto, né? Aí eu comecei então a não apertar com tanta força. Gente, quem aqui já viu um jacaré endemoniado? Eu vou te falar, naquele momento, aquele jacaré ficou todo de possesso. Uma legião de demônios entrou, invadiu, e ele endoidou, ele enlouqueceu, ele abriu os olhos, olhou para mim e falou, cara, eu vou te matar, brincadeira. Mas ele comunicou isso para mim. Aí eu gritei de novo, e eu achei uma árvore lá, sozinho no meio da selva, né? E eu gritando, achei a árvore lá, sozinho, pá, na árvore, até ele desmaiar de novo. Mas enfim, para encurtar a história, nós comemos o jacaré, amém? Mas, quem é que já comeu o jacaré aqui? Vai assim, gostoso demais, gente, que gostosura. Mas é tudo ou é nada? É tudo ou é nada? Agora, quem aqui sonha em um dia ser um Zé Ninguém? Ninguém? Claro que não, né? Quem aqui sonha em um dia mudar a história da sua família, da sua rua, da sua cidade, do seu estado, do seu Brasil e do seu mundo? Nós sonhamos com isso, amém? Nós sonhamos em trabalhar com uma geração de jovens incendiados, uma geração de jovens que literalmente vão mudar a história do mundo. E vou te falar, nós estamos agora vivendo uma época muito especial, muito único no Brasil, muito único, e você faz parte disso, amém? Fala assim, eu faço parte disso. Você que é a geração Z, Y, X, R, GTR, você faz parte dessa geração que já está mudando a história do mundo. Agora, se você não perseverar durante a coroa de espinhos, você nunca vai experimentar a coroa da glória. Ou seja, temos que perseverar. Nem sempre vai ser você surfando. Às vezes você vai pagar um preço. Os meus avós, eles vieram para o Brasil e eles literalmente morreram
no Brasil e eles foram uma semente plantada no Brasil. Eles deram suas próprias vidas para o povo brasileiro. O meu pai também, ele veio para o Brasil, ele literalmente morreu na obra de Deus. Quem aqui está pronto para entregar a sua própria vida pelo Evangelho? Agora, quem aqui está pronto para verdadeiramente viver pelo Evangelho? Aí sim, também, né? Não é só um dia eu vou morrer, eu vou viver hoje. Hoje eu vou viver 100% incendiado pelo Evangelho. Agora, qual é o problema às vezes? O problema é o medo. O problema é o temor do homem. Diga isso, temor do homem. Qual é a diferença entre o temor do homem e o temor de Deus? O temor de Deus é uma atitude de reverência, de obediência, por amor a Deus. O temor do homem é o medo dos pensamentos das pessoas ao seu redor. É o temor do homem, é o medo das pessoas ao nosso redor. É o temor dos homens. Quem aqui sabe o que é isso daqui? Quem sabe o que é isso daqui? Ninguém sabe o que é isso daqui, gente? É a igreja, mas você sabe o que é isso daqui, né? R$100, de verdade, não é de brincadeira. É R$100. Quem quer esses R$100 aqui? Eu vou dar de presente para a primeira pessoa. Se você conseguir responder essa pergunta, eu vou te dar de graça essa nota, tá? Segure aí. Mas se ele não conseguir, tá aberto. A primeira pessoa que conseguir vir aqui e me responder quais são aqueles 10 espias que entraram na terra prometida. Foram 12, né? Josué, Caleb e mais 10. Vai. Poxa, cara, peraí. Ele devolveu, né? Obrigado. Pensei que você tinha levado. Mas você pode levar se você quiser. Alguém quer esses R$10? 3, 2, 1. Se quer, vem, rápido. Gente, queima TED, gente. Tem que correr, cara. Se você conseguir citar perfeitamente esses outros 10 nomes, eu vou te dar de presente. Abre a sua Bíblia para Números 13. Vamos ver se ele acertou. No microfone? São os 10 espias, não tem o nome deles porque eles desistiram, por isso eles não são mencionados? Poxa, cara. Gente, aplaude a ele. Qual é o seu nome, cara? Samuel, parabéns, Samuel, pela proatividade. Mas tem sim na Bíblia. Mas parabéns pela proatividade. Você ganhou, depois eu te dou um abraço bem apertado. Que vale mais do que R$100, não é verdade? Mas, ninguém quer de verdade? Então, beleza, fechou. Ainda bem. Eu também não sei. Mas está aí, Números 13, pode pesquisar, está aí, preto e branco. Por que ninguém lembra dos outros 10? Todo mundo lembra dos outros 2, que são quem? Josué e Caleb. Todo mundo lembra, mas ninguém lembra dos outros 10, nem dos 5 dos 10, 3 dos 10, ninguém sabe. Por quê? Eles tiveram temor de quem? Do homem. Josué e Caleb tiveram temor de Deus. Qual foi o relato quando eles entraram lá na terra prometida? Os outros 10, Moisés, que terra maravilhosa, mas os gigantes, os homens são muito grandes, Moisés. Os gigantes. Josué e Caleb, terra maravilhosa. Sim, mas Deus é muito mais poderoso. Deus é maior e eles confiaram no Deus grande. Amém ou não amém? Quais são as 3 coisas que o temor do homem faz para o homem hoje? A primeira coisa que o temor do homem faz é ele aprisiona o homem ao homem. Ele aprisiona o homem ao pensamento dos outros que estão ao seu redor. Não, mas eu ficar em pé e falar assim, na minha faculdade, eu amo Jesus, eu não vou fazer isso por causa do medo dos outros que estão aí ao seu redor. O temor do homem, ele te aprisiona ao homem. A segunda coisa é que o temor do homem distancia você de Deus. Jeremias 17,5 fala assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo o coração se afasta do Senhor. E a terceira coisa, que os escravos do temor do homem acabam escravizando as outras pessoas. Se você foi enviado para libertar as pessoas, você, em primeiro lugar, precisa ser liberto. Escravo
vai escravizar. O liberto vai libertar. Amém? Diga isso, fala assim, eu sou liberto. E eu sou enviado para a libertação. Amém? Para terminar, a sua Bíblia agora em 2 Timóteo 1:7. Enquanto isso, eu quero chamar o Samuel aqui para subir rapidinho. 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? E em 1 João 4:18, o perfeito amor expulsa o medo. Agora eu queria rapidamente chamar vocês que estão aqui na frente, para vir bem aqui, rapidinho. 6 pessoas, vem cá. Os homens, vem cá, Lucas, rapidinho. 6 pessoas, bem aqui. 3 aqui e 3 aqui, de frente para o outro. Rapidinho, vem. 6 pessoas, isso. Agora é o seguinte, temos 1 minuto para essa ilustração, tá? Samuel, ele representa a humanidade. Ele representa você e eu. Você representa quem? A humanidade, parabéns. Então, ele representa nós, tá? Esses 6 homens fortes aqui, eles representam Deus, tá? Então, fica bem aqui, pertinho um do outro. 3, isso. Agora faz assim com as suas mãos. Vocês já entenderam, né, o que vai acontecer aqui. Você aproveita, já confessa os seus pecados, Samuel, e já declara o seu amor para aquela pessoa lá, então que é hoje. Fica em pé aqui agora, Samuel, tá? 3 coisas, você vai virar para cá, vai fechar os olhos, vai cruzar os braços e não pode dobrar o joelho, tá? Qual é a solução da humanidade hoje vencer e ser mais que vencedor e viver uma vida de ousadia? É de se lançar completamente nas mãos de Deus. E Deus, eu acho que eles são fortes, cara. Tomara, né? Não sei. Vocês são fortes? São. Olha só esses músculos aí, gente. E Deus não vai deixar o Samuel cair, jamais. Amém ou não amém? Amém. Senti uma firmeza aí. Amém. Então, igreja, no 3, vocês vão cantar até 3, contar até 3. Em japonês. Ichi, ni, san. Lá vai. No 3, vamos lá. Ichi, ni, san. Foi. Aê! Aplaude ao Samuel. Aplaude a Deus também. Amém. Amém, glória a Deus, obrigado, parabéns, vocês aí, vocês são demais, meus heróis. Gente, eu quero só encerrar agora orando por você, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pelo privilégio, Pai, que nós temos de estarmos aqui, Pai, em família, louvando ao Senhor, Pai, ouvindo palavras de encorajamento, de ensino. E agora, Pai, neste momento, eu declaro que na nossa geração, nós seremos, Pai, essa geração de ousadia. E eu declaro ousadia sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Tá gostando, gente? Tá legal o evento aí? Ó, aproveita, no corredor, no tempo do café, não só no workshop. Vai procurando o pessoal para você conversar, se aproximar de pessoas de outras igrejas, trocar um pouco de ideias daquilo que Deus tem feito. E eu queria fazer um desafio para você, no próximo intervalo que a gente vai ter depois dos workshops,
ali entre o culto da noite, de você encontrar alguém de outro lugar, de outra cidade, de outra igreja, e você compartilhar pelo menos um milagre daquilo que Deus tem feito na tua vida ou na vida da tua igreja também, beleza? Fechou? Tá? Queria convidar aqui na frente alguns pastores que vão estar nos ajudando nesse tempo, onde a gente vai começar a ouvir um pouquinho, a gente vai fazer algumas perguntas, na verdade, e ouvir um pouquinho sobre liderança. Queria que você recebesse cada um desses pastores com uma salva de palmas através daquilo que Deus tem feito na vida deles. Queria convidar o pastor Marcos Madaleno, da Igreja da Cidade. Obrigado. Pastor Léo Matos, da Batista Central de Belo Horizonte. Pode sentando aí já, gente, fique à vontade. Pastor Carlos Napoli, da Primeira Igreja Quadrangular de Curitiba. Pastor Martinho, da PIB de João Pessoa. E a pastora Juliana, da Igreja Shalom, em Curitiba também. Tá por aí já? Cadê a pastora Ju? Tá aí? Cadê? Ah, tá vindo. Obrigado. Valeu, Ju. Beleza. Para a gente começar, pessoal, aí a gente preparou algumas perguntas aqui com os pastores. E aí, se você tem uma pergunta muito pessoal que você queira fazer, quando terminar aqui, você pode procurar esses pastores ou outros pastores também e fazer diretamente as perguntas. E aqui já são as perguntas pré-selecionadas, tá bom? Para facilitar um pouco a conversa. A gente não tem muito tempo, então queria pedir também que vocês nos ajudassem a serem mais objetivos. Algumas perguntas vão ser direcionadas, mas vocês podem também responder ou querer dar um toque com relação a algumas delas. E a gente quer tentar conversar com vocês aqui, mais focado com essa ideia sobre liderança e criatividade. Mas antes da gente começar, eu queria que cada um de vocês se apresentasse e já aproveitando nessa apresentação, dissesse para nós aqui quando foi que você começou a liderar na igreja? Como que isso aconteceu? Pode começar, Madalena, para a gente também? Salve, galera. E aí, tá tudo bem? Sou Marcos Madaleno, da Igreja da Cidade, do Eleve. Eu comecei a liderar na igreja. Acho que o primeiro momento que eu liderei foi numa célula. Estava frequentando uma célula, a célula começou a crescer, alguém começou a investir em mim, e aí eu fui chamado para fazer os cursos de liderança e liderar uma célula. Foi o primeiro momento, eu não tinha muita ideia do que aconteceria, qual que era o meu chamado, como é que as coisas iriam acontecer, e foi a minha primeira oportunidade onde as coisas começaram a acontecer. Legal. Vamos, Léo? Boa tarde, pessoal. Léo Matos, da Central de BH. Sou casado, muito bem casado, com a Lorena, pastora junto comigo. 32 anos e pai de 3. João, 4 anos, Pedro, quase 2, e o Felipe, com 7 meses na barriga da Ló. Comecei a o Léo liderar... tá povoando o mundo sozinho, assim, né? Então, cara, eu entendi aquela primeira palavra de Deus registrada nas Escrituras. Sou seu fã, vai lá. Multiplicai-vos e encher a terra. Comecei liderando uma célula. Era ali uma pessoa alcançada naquela célula, me tornei um líder em treinamento, participei dos cursos oferecidos lá na Central. Aí eu não sei se eu fui chamado, eu que me ofereci, diante daquilo que Deus tinha feito na minha vida, eu disse, eis-me aqui, comecei a liderar uma célula e tive a graça de Deus de passar pelos níveis de liderança que tem lá na Central, então de líder de célula para supervisor, de supervisor para coordenador, de coordenador para pastor de área, hoje pastor de rede lá na Central. Só para ter uma ideia, qual era a idade que vocês tinham nessa época, tanto Madalena como Léo, e depois os próximos podem responder também? Eu tinha 18 anos. Quando comecei a liderar, 19. Fui chamado para ser pastor com 23. Oi, gente, sou o Carlinhos, de Curitiba, da Primeira IEQ. Sou casado com a Suelen, minha esposa que está aqui, pai da Alice e da Ana, que tem 5 anos, são gêmeas. E eu comecei a liderar quando eu tinha 17 anos. Eu era membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Criciúma, Santa Catarina. E a gente tinha lá uma multidão de jovens, uns 13, 14, mais ou menos. E por falta de opção, o pastor pediu para eu assumir o grupo. Ué, tô falando sério? É o que acontece em muita igreja, é verdade.
Na verdade, não era falta de opção. Eu, sendo a melhor opção, o pastor pediu para eu assumir o grupo. Pensa nos outros, então, né? E Desculpa, gente, a intimidade na mesma cidade, daí o negócio é diferente, viu? tem algum presbiteriano do Brasil, hein? Os caras tá com vergonha ali, baixou a mão. Dá um glória a Deus aí, presbiteriano do Brasil. E, enfim, aí eu assumi aquele grupo como um desafio, foi muito difícil, mas a partir dali eu comecei a entender que Deus tinha algo para mim nessa função de liderança. E fui ordenado pastor 15 anos depois, não na igreja presbiteriana, na igreja quadrangular, e sou pastor em tempo integral lá há 10 anos já. Beleza. Martinho? Meu nome é Martinho Júnior, eu sou pastor de jovens na PIB de João Pessoa. Sou casado com a Thaís e tenho 2 filhos, o Lucas e o Daniel. O Daniel mais velho, com 9, e Lucas com 4. Eu comecei a liderar no ministério que começou na juventude. A gente é uma igreja, nossa igreja tem 104 anos. E quando a gente começou um trabalho com jovens chamado Diaconato Jovem. Diaconato Jovem é uma espécie de bombril na juventude, fazia tudo. E aí, comecei nos diáconos jovens, depois eu liderei esse grupo com 19 anos. E aí a gente, na liderança do grupo do diaconato, depois fui vice-líder da juventude, líder da juventude, e a ordenação pastoral ela foi mais à frente. Eu tinha assim um anseio profissional na área jurídica e tal, e aí Deus me chamou já, eu fui ordenado aos 31 anos, e Deus assim desconstruiu uma perspectiva que eu tinha de futuro, para que eu colocasse a minha vida ao Senhor, mas hoje eu não sou pastor de tempo integral. Eu concilio a atividade na Justiça Federal, onde trabalho, e também o Ministério da Juventude. Olá, eu sou Juliana Flávio. É bastante incomum ver pastora mulher, né? E sou solteira e trabalho em liderança há muitos anos. Então é um grande desafio ser pastora, ser mulher e ser solteira e liderar pessoas. Mas tem sido uma grande bênção, uma experiência incrível. Eu estudei com a esposa do Carlinhos e do Lucas, música, quando era criança. E nós nos reencontramos nessa fase da vida, todos pastoreando e liderando, foi muito gostoso. Comecei a liderar pela primeira vez aos 15 anos. O pastor da minha igreja me dava oportunidade na área de música e eu pedi para fazer um coral que a igreja não tinha. E ele deixou. Então, com 15 anos, eu formei o primeiro coral na igreja e nesse mesmo ano eu assumi a primeira célula. As minhas experiências de liderança iniciais foram aos 15 anos, com música e com as células. Beleza. Obrigado, gente. A primeira pergunta para o Léo e para o Carlinhos. E aí, se alguém quiser comentar, também pode comentar. No trabalho com a juventude, como que vocês têm feito para manter o povo ou os líderes motivados na obra à medida que a dinâmica de trabalho vai se complicando? É o vestibular que chega, é o casamento, é o trabalho, são os filhos e tantas desculpas que vários e vários líderes dentro da juventude e da igreja como um todo acabam trazendo para os pastores e a liderança da igreja para dar um tempo na liderança. Como manter essa motivação no coração dos líderes de célula, grupo pequeno, ministérios, e cada igreja tem a sua realidade. Quero saber também. Eu acho que o primeiro passo é o exemplo. Amém? A nossa vida é uma referência, né? Então, você não pode pedir algo que você não dá, algo que você não fez. Eu acho interessante, a Lorena fala assim, eu acho que eu tenho que parar no 3º filho, porque cada filho é uma coisa, né? O nosso casamento foi chamado para coordenação, e isso trabalhando a 1000 por hora numa multinacional, e com o primeiro filho foi o pastoreio da rede. Com o segundo filho foi a nossa primeira Vox Conference. No 3º filho, grandes desafios aí vêm pela frente. Então, primeiro é o exemplo. E eu digo também que eu tenho uma frase do John Maxwell que eu gosto muito, que diz assim: líderes tocam o coração antes de pedir uma mãozinha.
né, que as pessoas não vão importar, não vão, assim, querer saber o quanto você sabe, o quanto vocês podem realizar juntos, até perceber o quanto você se importa com elas. Então, é essa conexão com o coração, é esse amor, é a pessoa ver que você está conectada com ela, que também te dá a liberdade de chamar ela para uma entrega ainda maior. Eu acho que é muito legal que o Léo... Eu concordo plenamente com o que ele disse, e eu acho que adicionando isso, fazê-los entender para quem eles realmente fazem, para que eles realmente vivem. Eu acho que a gente achar, como líder, como pastor, que a gente vai conseguir sustentar eles motivados, isso eu acho que até é uma ilusão, assim. Então, o grande trabalho é fazer eles entender que eles estão servindo a Deus e fazendo aquilo que Deus tem para fazer através da vida de cada um. Isso Amém. mostra que o valor não está naquilo que eles estão realizando, mas em quem eles são para Deus. E isso traz um sentimento, uma sensação de que, por menor que seja o trabalho aos olhos humanos, ele é muito importante quando ele é entregue para Deus de todo o coração. Amém. Posso falar um negócio Pode? aqui? Claro. Eu acredito que assim, é muito comum na juventude, quando o cara começa a namorar, ele para de frequentar os programas de juventude. E quando que ele volta? Ele volta quando ele está com problema no casamento. Quando volta. E aí o que acontece? A igreja... Ou se termina, né? Ou se termina. Se terminou o Na namoro, hora ele ele fica volta. na fossa, aí é o término de namoro missionário. O cara volta para ser curado e ser reenviado para a pista, né? E aí o que acontece? A igreja, ela deixa de influenciar um dos momentos mais importantes da juventude, que é formar uma família. Porque a juventude é o período de transição para a independência até que ele forme uma nova família. Então, eu acho que é muito interessante, dá muito trabalho, porque a gente faz muita coisa, mas eu acho que o Ministério de Jovens não se resume a fazer culto de jovens, a fazer evento de jovens. Então, o Ministério de Jovens é uma coisa, culto de jovens é outra coisa. Que um está dentro do outro, mas não se resume um ao outro. Então, você tem que ter um ecossistema onde você tem várias coisas acontecendo, suprindo, cuidando, atingindo essa galera. E nós começamos a experiência há 7 anos atrás, com o Ministério de Jovens Casais. Namorados, noivos, recém-casados. O Sandro está aqui, não sei se ele está por aí, você pode ficar de pé, ele lidera essa faixa etária, você pode perguntar para ele, lá atrás, está lá atrás. Então você pode conversar com ele depois sobre essa faixa etária. E começou com uma célula. Mas assim, eu não sei se acontecia assim, o cara brigava com a menina brigava com o cara, ela falou assim, se você não for hoje na célula de casais, eu termino com você. Aí ele ia sobre ameaça, sobre chantagem, que é uma das formas do discipulado bem efetivo. Aí ia lá para a célula, e a célula começou a crescer. Em um ano, uma célula se tornou 12 células de casais. Hoje são quase 70 células de jovens casais, com culto semanal, com quase 400 pessoas. E eu acho que a gente pode mostrar para os jovens casais que existem coisas mais divertidas para fazer do que ficar decidindo que cor de cortina que vai ter, o casal fica brigando por causa disso. Para onde que vai viajar no final do ano, onde passa Natal, se é na casa de um, na casa do outro. Eles podem quebrar tudo com Jesus no reino, liderar célula, aconselhar outro casal casado, começa a discipular o casal de namorado que está ali. Eles não querem passear no feriado, a gente fala, não, fica aqui, vamos fazer uma conferência. A gente chama 100, no final fica 70, mas os 30 que não foram, vê a foto depois, fica em depressão, ano que vem volta e faz todo mundo para a conferência. Então, acho que o crescimento não é ter mais gente no culto. O crescimento é você ter mais gente comprometida em um próximo nível, no próximo mês, no próximo ano. Então, a gente vai atingindo cada nível de compromisso. E é isso, claro, né? Tudo que o Léo, o Carlinhos falou aqui, é pelo exemplo, é pela nossa própria vida. E a gente pode, com o tempo, na medida que for possível, criando mais oportunidades para que em fases diferentes a galera esteja envolvida. Sim. Até como você deu uma ideia nova, ou algumas igrejas talvez ainda não tenham o trabalho com jovens casais, e como vocês têm feito, entre tantas ideias novas no Ministério com Juventude, pergunta para a Madalena, aproveitando, o Martinho e a Ju também, como vocês fazem para colocar em prática tantas ideias novas que surgem não só às vezes da equipe ministerial, e até da liderança, do povo que tem ideia nova e coisa que arde no coração, que é um volume tão grande de ideias e possibilidades e ministérios. Como fazer para você sair simplesmente do mundo das ideias para colocar em prática de verdade? Quem quiser começar dos 3? Eu gosto de pensar sempre na função, porque ser criativo às vezes atrapalha também.
A gente quer criar para não solucionar nada e deixa de solucionar outras coisas. Então, eu penso que toda ideia, as ideias que vêm, elas precisam vir para solucionar algo, para trazer um propósito à vida. Vou usar um exemplo de música. Se você colocar tudo quanto é tipo de sons que um teclado faz numa música só, você vai ter uma bagunça e não vai ter uma boa música. Então, você tem que saber o que usar na hora certa. Eu acho que ideias e criatividade precisam ser usadas para solucionar o que precisa ser solucionado, para fazer funcionar o que precisa funcionar. Eu penso sempre que boas ideias a gente vai acolhendo à medida que a gente vai entendendo que elas vão dar o resultado que nós estamos procurando. Uma das coisas interessantes, dentro do que ela falou também, é ter a ideia de onde você quer chegar, quais são os seus alvos. Porque senão você fica muito disperso. Eu acho que todas as ideias, elas devem ter uma avaliação dentro de necessidade e propósito e se está alinhado àquilo que a gente sonha e a gente quer conduzir, né, está dentro da visão. Porque senão a gente se vê fazendo muita coisa, né, realizando muita coisa e perdendo a noção de uma caminhada de onde quer chegar. Então, eu acho que todo o ambiente ele tem que ser um ambiente propício a novas ideias, onde as pessoas têm que ter liberdade e oportunidade para sonhar, para trazer coisas novas, mas assim como tem que ser livre no lançamento de ideias, também tem que ser livre para entender que há um tempo certo, um momento certo para cada uma delas, né? E às vezes são ideias que antecipam um problema que virá, ou são ideias que são necessárias em um determinado momento e que a gente precisa sempre reavaliar. Eu acho que eu não crio muito assim de uma método, uma técnica que seja para sempre. Eu acho que a ideia de parar sempre e reavaliar aquilo que a gente está fazendo, tendo em vista qual é a visão, qual é o propósito, onde a gente quer chegar, nos ajuda a entender o momento de aplicar cada uma delas, a maneira de aplicar cada uma delas e aquilo que é mais importante no momento. Uma ideia que hoje talvez não seja tão relevante no momento da nossa juventude, lá na frente ela vai ser essencial. Então, esse senso de visão e onde quer chegar, eu acho que orienta aquilo que a gente vai fazer. Madalena? Sobre as ideias, primeira coisa, assim, quando eu tenho contato com... eu já viajei, já conheci muitas igrejas, conheci muitos líderes que me inspiraram demais. E quando eu tenho contato com muita coisa boa funcionando, eu procuro descobrir o que está por trás de cada coisa. Porque o que a pessoa está fazendo não é transferível, mas o princípio é. Então, assim, nem tudo que a pessoa está fazendo eu posso fazer na minha realidade, mas o princípio se eu captar aquilo, eu vou gerar algo para a minha realidade que é a resposta para o que Deus quer fazer na minha realidade. E não adianta sair copiando, porque João Batista ele fala assim, eu só tenho o que do céu me é dado. Às vezes Deus deu uma coisa para o outro e não deu para mim, e eu vou ser relevante naquilo que Deus me deu. E o princípio me traz. Por exemplo, muita gente se inspira na Bethel. Eu fui na Bethel, e a Bethel é um lugar especial, inspirador, eu tive ideias lá. Mas assim, eu não vou lá para entender assim... como é que é o culto? Qual que é a ordem de culto? Qual que é a câmara que eles usam? Como é que eles deixam a luz? Que cor que é a parede? Mas eu vou tentar pegar o princípio que está por trás disso. Uma cultura de uma igreja muito simples, que honra muitas pessoas, que tem uma forma de treinar o voluntário dentro de um processo de uma escola ministerial. E esses princípios são muito poderosos. E outra coisa também, assim, se você quiser acabar com o seu ministério, é você tentar colocar em prática tudo de uma vez. Nunca comece... ou recomece o ministério com ideias ou com conteúdo. Comece com conexões. Porque a primeira pergunta da juventude é assim, se eles podem confiar em você. Se você focar no conteúdo e perder as pessoas, não vai dar certo. Se você focar num projeto e perder as pessoas também, não vai acontecer, não vai ter pessoas, não vai ter força e a ideia vai morrer. Então comece com conexão com Deus, comece com conexão com as pessoas, forme um time e vai aplicando de acordo com o time daquilo que Deus está fazendo na sua realidade. Amém. Para todos, agora, na verdade, vocês conseguem indicar para a gente um livro sobre liderança, fora a Bíblia, logicamente já, né, para facilitar um pouco aí para a gente, sobre liderança que marcou a vida de vocês, ou o ministério de vocês também? Ele não é um livro diretamente sobre liderança, mas eu indico ele, eu acredito que para um pastor de jovens é um livro indispensável, que é o livro Enraizado.
escrito pelo Benny Lipscher. Não vale. Ele foi pastor 10 anos na Bethel, depois ele plantou o Jesus Culture, foi pastor na Escola Sobrenatural de Ministérios. Ele vai falar assim, uma árvore ela tem muito mais raízes do que frutos. Então você precisa se aprofundar no enraizamento. Então outro livro, o livro, já que falou que não vale, Não, é que eu falei que, Ah, é. eu falei que ia falar Ele o ia mesmo falar livro. esse. Eu ia falar o mesmo livro, Enraizado Bem Vivo. Ele tá pensando em outro, fica tranquilo. então pronto, pode ir. O difícil é falar um só, né? Tem que ser um só. Pode ser dois. Eu gosto muito, me abençoou muito, e hoje já tem um outro que está pegando o legado dele, mas ele deixou muitos livros, é o John Maxwell, né? Tem o livro dele, 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, eu acho que todos deveriam ler, livro de ouro da liderança, enfim, são vários. E tem um do Bill Hybels que me abençoou muito, que é o Liderança Corajosa. Eu quero só reforçar o enraizado, acho que dá para trabalhar muito bem fundamentos, princípios que vão ser aplicados o resto da vida. E um livro que eu li recentemente que me abençoou muito como liderança é um livro que chama Oração, que é do Corey Russell, que ele traz fundamentos para vida de oração com base na vida de oração dos apóstolos. E eu confesso que eu fui ler o livro pensando realmente em aprender mais a respeito de oração em si, e eu percebi que era um livro que falava sobre liderança a partir do lugar da oração. E eu indico esse livro para todos os pastores, sem medo de errar. Há um livro do pastor Bill Hybels também, que é Descontentamento Santo. Acho muito interessante que ele faz a gente compreender essa ideia daquilo que nos indigna, aquilo que nos chama atenção, talvez seja muito do dirigir de Deus, onde Ele quer nos usar. Então, é um livro muito bom. Tem um livro interessante que eu li recentemente também, A Treliça e a Videira, é um livro bem legal. Então, concordo com o Léo, né, os livros do Maxwell são fantásticos na área de liderança. E tem um livro, Axiomas, de Bill Hybels também, fantástico. Eu vou falar de um livro que não é especificamente também sobre liderança, mas eu acho que todo líder deve entender um pouco desses conceitos, que chama-se Discipulando Nações. Darren Miller é o escritor. Foi um livro que mudou minha vida e a minha maneira de servir no reino. Eu participei há 8 anos atrás de uma conferência, Darren Miller estava nessa conferência palestrando, e foi lá que eu conheci, tive a oportunidade de comprar esse livro, e assim, a minha vida foi ministerial, foi completamente transformada. 8 anos atrás, ler coisas que tem muito a ver com a palestra que eu ouvi aqui do Léo, o seu workshop que foi hoje, né? Falando sobre a importância de uma liderança que pensa nas esferas da sociedade, em uma igreja que transforma o indivíduo e o indivíduo que transforma a sociedade. E isso é fantástico. Eu acho que todo líder precisa ter essa consciência. Todo líder no reino de Deus precisa compreender e adquirir essa consciência. Então, Discipulando Nações é um livro que eu penso que todos precisam ler. Eu até queria falar uma coisa, pode? Até queria falar uma coisa assim, eu acho que um líder hoje, é importante que ele leia também livros que não sejam do contexto da igreja. Eu queria indicar aqui 2 livros que me abençoaram muito ultimamente. Tem o livro Drive, do Daniel Pink, ele fala sobre a ciência da motivação. Esse livro está por trás das grandes organizações hoje, como Google, como a IBM, como o Facebook, como que essas organizações conseguiram trazer o grande potencial da nova geração para que eles fizessem coisas extraordinárias. Então, como eles deram o seu melhor para essas corporações. E eu acredito que o reino de Deus não pode perder o potencial dessa juventude para o mundo. E a gente tem que aprender. Eu acho que esses livros é como Jetro ensinando Moisés. Jetro não era do meio do acampamento do povo de Deus, mas eles trouxeram coisas que poderiam somar ao que Deus estava fazendo. Tem coisa que só a tenda do encontro vai trazer, mas às vezes Deus vai trazer Jetro até você. Eu acho que esses livros têm a ver com isso. Não vai abrir o mar vermelho, mas vai ajudar a liderar o povo para você não morrer na fila e o povo não morrer também te esperando. Outra coisa também, outro livro é o livro Como as Ideias Geniais Aconteceram, do Stephen Johnson. Ele fala que as boas ideias na liderança, na inovação, elas têm mais a ver com uma teia de conexões do que com um insight, que você acha que a pessoa dormiu e acordou com uma boa ideia. Então ele vai falar como as boas ideias acontecem. Acho que são 2 livros
que vão acrescentar muito para a sua liderança. Se eu puder, aproveitando esse gancho, Sim. também dizer que eu acho que livros muito importantes para líderes é ler biografias de grandes líderes. Eu sou apaixonada por biografias e isso é extremamente transformador para um líder. Amém. Obrigado, gente. Ó, só fazendo a lista aí já para depois poder comprar e já fazer o resto da leitura do ano aí também, né? Pergunta agora para o Léo e para o Martinho. Como que vocês têm feito, ou melhor, como que vocês têm conseguido trabalhar as conexões entre as gerações dentro das igrejas de vocês? Desde as conexões entre as gerações mais velhas, a juventude, até porque a gente sabe que entre as transições das faixas etárias ou ministeriais, acaba perdendo muita gente. Às vezes ele muda do culto, é a idade. Algumas igrejas eu sei que tem uma realidade diferente, você pode até explicar como funciona na tua igreja. Mas como você consegue manter essa conexão entre as gerações e nas transições não perder pessoas nesses momentos, se acontece ou quando acontece na igreja de vocês também? Aqui a gente tem experiências bem diferentes, né? Sim, por isso que eu... Tanto a Central como a primeira igreja. Como disse a vocês, a gente tem uma igreja secular, 104 anos. Nosso pastor está há 40 anos na igreja e tem gente que é mais antiga do que ele na igreja. A gente tem uma família lá que tem um irmão que está há 70 anos na igreja. Né? Ele já nasceu dentro daquele contexto e ainda é membro da igreja. Então você imagina a realidade, né, de tantas gerações aqui. Então assim, lá, uma coisa que a gente entendeu é assim, pessoas são diferentes e elas precisam ser respeitadas em relação a isso. Às vezes a gente tem muito a ideia assim, meio que de padronizar, né, necessariamente a igreja. E aí parece que a pessoa que não se encaixa dentro daquela esfera, ela não é tão importante ali. Então, uma das coisas que lá o pastor, ele zela muito, é a consciência de que cada pessoa, dentro da sua faixa etária, da sua história, ele tem que se sentir importante na igreja, necessário e relevante na igreja. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é que cada faixa etária, ela não se sinta inibida pela faixa etária que vem. Haver uma relação de honra da nova geração em relação à geração anterior. Então, uma perspectiva sempre de honrar. A segunda é a ideia de que a nossa vida ela não é um estágio apenas. Nós sempre estamos passando de uma fase para outra. Então, o princípio que mais a gente foca na igreja, e isso é uma máxima inegociável, que a gente chama lá, é a ideia de unidade. Unidade. Então, nós temos os ministérios normalmente na igreja, as redes, mas nós temos também lideranças que são transversais a todos os ministérios. Então, por exemplo, você tem um ministério de esporte, ele tem o grupo ministerial da juventude, grupo ministerial do adolescente, grupo ministerial dos homens, das mulheres. Então esses grupos eles são geracionais, mas além dos pastores da geração, eles estão ligados a uma liderança que une todos eles. Existe uma só liderança que dirige todos os ministérios, de forma que você tem o vínculo pastoral, mas você já constantemente, você tem a mesma liderança naquele ministério, e não importa que você passe de adolescentes para jovens, de jovens para jovens casados, um exemplo, mas você tem uma liderança comum em todas as fases. Então a gente tem o líder da fase, mas um líder geral de todas elas, para que mantenha, apesar das fases, a mesma filosofia, a mesma forma de fazer. Então essa foi uma forma de a gente fazer as transições e ter, sempre trabalhando a ideia de unidade. Eu vou, resumidamente, compartilhar aqui como é feito lá na Central Luxemburgo, a rede que eu tenho a honra e o privilégio de liderar, chamada Rede Awake. A nossa rede, ela é liderada por 7 casais. Esses casais são casados, e cada casal, então, representa ou lidera um grupo de uma faixa etária, de um perfil. Mas como que começa uma área? Tá? Então eu estou liderando esses 7 casais, tem 2 deles aqui, Rodrigo e Kate, tem também Davi e Carol, estão aí junto conosco.
E eles quando a turma deixa de ser criança, eles passam por uma turma chamada conexão. Essa conexão está mudando a mentalidade deles, eles deixam de ser então criança e se tornam adolescentes. E a partir então do conexão, uma área é gerada. Quando uma área então é gerada, uma área, vamos dizer assim, de adolescentes, eles têm os seus 13 anos, vamos colocar assim, nós estamos dizendo que tem 150 ali numa primeira área. Hoje eles estão com 13 anos, hoje eles são 150. Só que esse pastor, ele está acompanhando essa turma, não para daqui 3 anos eles passarem por uma transição, ou quando tiverem 18 anos passarem por outra transição. Ele vai acompanhar a transição de vida daqueles meninos. Então, se hoje eles estão com 13, daqui 5 anos ele está com a mesma turma, só que a turma já está com 18. E daqui 5 anos, ou seja, se ele permanece na liderança em 10 anos, ele está com a mesma turma, que antes estava com 13, agora está com seus 23. Está entendendo? No decorrer do tempo, essa turma vai crescendo. Então, com isso, ele consegue trabalhar o pastoreio da transição de vida daquele grupo. Ele não perde a turma, porque ali, vamos dizer assim, uma área nossa acompanha a galera que hoje está com 15 anos. Daqui 3 anos, eles não vão ter que mudar para um outro pastor que vai receber uma turma que não conhece eles. Naquela turma, quando eles estão ali com seus 17, eles estão no topo da liderança, para eles irem para uma outra turma onde eles não são ninguém, não. É o mesmo pastor que daqui 3 anos está com a mesma turma, só que ele tem até a possibilidade de trabalhar com alvos, de querer alcançar aquele grupo. Então o grupo vai crescendo. Então, à medida que essas áreas vão surgindo, eu também vou ali na outra ponta liberando algumas áreas que já se tornarão então uma área plena, né? Vamos dizer assim, de adultos, famílias. Então a rede ela acompanha a transição de vida das pessoas, né? Então ele não vai mudando de ministério, e a gente tem visto muito benefício em trabalhar dessa forma, né, com o vínculo que é gerado com aquele coordenador, com as referências, e cada área então, junto com o seu coordenador, ele estabelece algumas ações para alcançar as necessidades daquele público. Então, se hoje ele está trabalhando com a galera que tem 20 anos, ele está trabalhando uma mentalidade de universitários, daqui a pouco ele já vai com a mesma turma dele trabalhar algumas questões de jovens profissionais, né? Então vai bem nessa linha. Então cada coordenador vai ao encontro das necessidades do grupo que lidera e vai acompanhando então a transição de vida deles. Ao invés deles transicionarem, o coordenador vai se adequando para alcançar as necessidades daquele público. Beleza. Comentar alguma coisa? Duas coisas muito importantes na liderança são o princípio da honra com os mais velhos, né? Logicamente, e também a submissão. Queria perguntar para o Madaleno e para o Carlinhos, como é que vocês têm trabalhado isso na igreja de vocês, na conexão de vocês agora, falando de vocês, com os pastores sêniores da igreja de vocês, né, no trabalho da juventude? Bom, eu acho que é muito importante a liderança da juventude, o time de jovens, entender que a igreja, o modelo da igreja é uma família. Então, às vezes a juventude quer mudar todo o ambiente porque não se identifica com o ambiente da igreja como um todo. Mas você não precisa mudar a casa toda para você se sentir bem na casa. O adolescente tem o quarto dele. Então, ali, além de ser uma meia fedida no meio do quarto dele, ele vai ter um pôster do Star Wars, ele vai ter o videogame dele, ele vai ter as coisas dele. E é interessante eles entenderem que eles terem um ambiente na casa é muito importante, eles saberem que eles são parte desse ambiente. Entendendo também que é uma família, entender que existe paternidade espiritual. Então a gente tem uma história na Bíblia muito importante que eu acho que é uma chave para a juventude da igreja. Você tem Elias e Eliseu. Elias realizou, tem algumas listas que vão fazer 7 grandes milagres, e outra que vai dizer que ele realizou 13. E você vai ter Eliseu que realizou 26 ou 14, dependendo da lista que for feita, de qualquer uma das listas, Eliseu faz o dobro do que Elias. E aí depois você tem Elias que tem um discípulo chamado Geazi. Esse discípulo, ele falha,
ele não se conecta com o coração de Eliseu e ele falha nessa transição. E aí então ele fica leproso e perde o fio da meada ali. E aí depois que Eliseu morre, tem um soldado que cai onde Eliseu foi enterrado. O último milagre dele foi esse, que quando ele cai no chão onde Eliseu foi enterrado, ele levanta de volta e ele ressuscita. O que significa isso para mim? Que Eliseu ele morreu com unção nos ossos. Por quê? Porque não teve uma geração que recebeu a unção que ele poderia transferir para a próxima geração. E Eliseu foi aquele que recebeu, ele se conecta com Elias e fala: eu quero o dobro da sua unção profética, eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Ele não foi chamado para isso, ele escolheu isso. Então não importa se você foi chamado para isso, se você foi colocado perto. Elias tenta se separar de Eliseu por 3 vezes. Eliseu fala assim: de maneira alguma, juro pelo nome do Senhor que não te deixarei só. Não era uma decisão de Elias estar com Eliseu, era uma decisão de Eliseu estar com Elias. Poderia ter sido uma trilogia, como Abraão, Isaac e Jacó. Poderia ter sido Eliseu, Elias e Geazi. Eu quero me conectar com os meus pastores. Gente, não tem nenhuma família que concorda com tudo, mas a gente não desiste de uma família porque a gente se decepciona com ela. Eu não desisto do meu pai porque eu não concordo com ele. E a igreja, se a igreja de fato tem valor para nós, se ela de fato é uma família, nós não vamos desistir da nossa igreja, da nossa conexão, porque a gente concorda, porque a gente não concorda. Aliás, essa falha geracional é por causa da vaidade do nosso coração, é por causa da dureza do nosso coração, porque assim, vai ter conflito, tudo. O maior teste do pertencimento, da honra, é quando você se decepciona, porque de longe tudo é bonito. Pega a igreja mais legal que você fala: não, essa igreja está com som mais forte, vou para lá. Vai para lá, você vai ficar impressionado. Nossa, uau, me converti de novo. Daqui 1 ano, 2 anos, você me conta como é que está. Aí você vai mudar de igreja de novo, de pastor de novo. Vai acontecer o quê? Aí você abre uma igreja, vai ter problema com a sua equipe. E assim vai. Então, ou a gente se resolve, ou a gente vai ter problema em qualquer lugar. Então, vamos nos resolver para ter conexão com a nossa família espiritual. E eu decidi que o meu pai espiritual não vai morrer com unção nos ossos. Eu quero me conectar com ele para ser herdeiro do que ele carrega, para que eu não comece do zero e eu comece do teto aonde ele está terminando. Amém. Na igreja onde eu sou pastor de jovens, o nosso pastor sênior, ele completou 81 anos no ano passado. Ele é pastor titular lá há 47 anos, se eu não me engano. E hoje o filho dele lidera a igreja junto com ele, né? Então a gente tem uma geração lá com 80 anos, o pastor Silas, filho dele, ali com 50, e eu tenho 34. E eu vejo que para que esses 2 fundamentos, que é honra e submissão, eles não se percam, mas eles se fortaleçam. Primeiro, é um ambiente de confiança naquilo que Deus está fazendo na vida de cada um. E a gente percebe isso na conexão espiritual mesmo, como Deus fala as mesmas coisas de formas diferentes no coração das 3 gerações. E isso é fantástico, a gente percebe. E isso acontece de uma forma muito natural, porque a gente ora muito juntos. Nós oramos semanalmente juntos. E é legal porque a maneira de orar, a maneira de expressar as coisas de Deus é completamente diferente, mas a gente percebe que o fundamento é o mesmo. E isso faz com que a gente se aproxime cada vez mais. Então, a confiança faz com que a honra e a submissão aconteçam. Segundo, a gente é gerado ali um ambiente de incentivo, né, ao invés de desmotivação. Então, eu percebo que, obviamente, eu aprendo muito mais com os meus pastores sêniores, né? A gente não chama de sênior lá, mas com os meus pastores mais velhos, do que eles aprendem comigo. Mas, ao mesmo tempo, eles confiam naquilo que Deus coloca no meu coração e me dão espaço para que eu possa viver e desenvolver aquilo que Deus está colocando no meu coração. E às vezes eles aprendem a partir dessas coisas que Deus faz com a gente na juventude. E por último, é entender esse ambiente familiar. Entender que a igreja é uma família. Inclusive, o lema da nossa igreja lá é uma família para todos. Então a gente sempre olha para tudo que a igreja faz como igreja, se isso realmente vai ao encontro dessa ideia de nós continuarmos sendo família, onde o bebezinho tem o espaço dele, onde as crianças têm o espaço delas, onde os adolescentes, jovens, assim por diante. Então isso faz com que a gente
caminhe numa mesma direção. Amém. Está com o tempo já praticamente esgotado para a gente fechar. Infelizmente, porque dava para a gente ficar conversando muito tempo aí, tanta coisa de liderança. Queria pedir para cada um de vocês dar 2 dicas para aqueles que talvez estão começando a liderar ou o ministério ou a liderança na igreja, seja de um grupo pequeno, de uma célula ou de algum ministério na igreja também. 2 dicas de cada um para a gente encerrar logo depois também aí. Uma dica que eu dou é que comece aquilo que eu falei aqui um pouco antes. Comece com conexões e não com projeto ou com conteúdo. Você tem que ter um conteúdo e você vai ter um projeto. Mas se você começar com uma dessas coisas, eu acredito que não vai ser efetivo. E a partir desse ambiente, coisas boas vão nascer. Segunda coisa, a gente falou um pouco sobre isso, mas resumindo isso aqui, esse ambiente que você está construindo tem que ser uma família acima de uma instituição. Muita gente trabalha a contextualização primeiro. A contextualização é importantíssima. A juventude não quer fazer qualquer coisa de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eles querem fazer algo grande, eles querem fazer algo com a cara deles. Mas ser uma família mais importante. Pode entrevistar todo mundo lá da sua juventude. Pergunta por que eles se conectaram com a igreja. Ninguém vai dizer assim, eu fui da igreja, eu me conectei nessa igreja porque o logo é bonito, porque a parede é preta, na hora do louvor estou lá abraçado à parede preta, porque é uma parede preta. Eles vão se conectar ali porque eles tiveram um ambiente, eles foram aceitos, eles foram cuidados, eles tiveram pertencimento, eles foram trazidos para perto, eles puderam confiar e eles foram sendo enviados para ambientes de relevância. E o que diferencia uma igreja, por exemplo, um ambiente que é uma família, de um ambiente que é uma fábrica, é que uma fábrica ela existe para o sucesso dos seus donos, mas uma família existe para o sucesso da próxima geração. Competência é muito importante. Você entender, você dominar, você saber, né, ler. Então você tem que ter competência. Mas competência não é tudo. O relacionamento, ele é fundamental, né? Você tem que se conectar. As pessoas, elas confiam em quem é amigo, né? Em quem tem relacionamento, em quem tem proximidade. Então, a competência é importante, o relacionamento é importante, né? Agora, eu vejo que acima disso está a credibilidade que você gera pelo seu caráter. Porque se você tiver toda a conexão, e se você tiver toda a competência, mas você não tiver um caráter que gera credibilidade, as pessoas elas conseguem ler a profundidade do seu caráter, elas sabem se pode confiar em você ou não. Então eu diria assim, o caráter, né, ele é o que gera essa confiança, a confiança te possibilita a liderança. Então tem um caráter aprovado, sonhe grande, a medida do seu sonho vai ser a medida da sua atitude. Quem sonha pouco, o cara acorda amanhã do mesmo jeito, vai ler ou não vai ler nada, não é? Vai orar da mesma forma ou nem vai orar. Mas quem sonha grande, quem quer realizar algo significativo diante de Deus, ser instrumento de Deus, quando ele acorda, cara, põe o joelho no chão e ele ora, ele mergulha na palavra, ele lê. Agora, o fundamental também tem que formar uma equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho, ninguém. Então, equipe, tem que andar junto. 2 dicas. Primeiro, invista a maior parte do seu tempo em oração, leitura da palavra, crie raízes profundas em Deus, aumente a sua confiança em Deus e não tenha pressa. Não tenha pressa para ver as coisas acontecendo. A outra dica é: sirva naquilo que está ao teu alcance. Olhe para a tua realidade local e sirva naquilo que está ao teu alcance no momento. E existe algo que você vai aprender servindo. Você pode ler todos os livros de liderança, todos os livros de formação de equipe, mas se você não colocar a mão na massa, você vai ser um servo inútil. Então, olhe isso, seja fiel no pouco para que o Senhor realmente possa te levar ao muito, e para daí, com a disciplina de oração e leitura da Bíblia, quando você estiver no muito, você vai continuar sendo o mesmo cara fiel ao propósito de Deus.
todo o tempo. Quando o Léo estava falando, eu aqui reitero, foi até aquilo que eu estava falando no workshop. Há um filósofo espanhol que diz: o seu caráter é um presságio do seu destino. Então, não há liderança de longo prazo se você não investir no seu caráter. Eu acho que liderança não é como um meteoro que você vê e passa. Liderança de sucesso é uma liderança que consegue formar uma sucessão. Então, invista profundamente no seu caráter, com tempo, com qualidade, não perca a sua essência. A essência que lhe levou no início. Uma das coisas que me chamou muito a atenção na primeira mesa que eu participei do GIM, lá na PIB de Curitiba. Ouvindo o pastor Pascoal Piragini e tantos, a gente vai assim com a sede de ouvir os sêniors, né? Aquilo, pessoas experimentadas. E o que mais me chamou a atenção é que todos eles falaram da simplicidade de uma vida de oração, de uma vida simples e essencial com Deus. Você nunca será um líder público se você não for um cristão sincero no secreto. Então, não deixe que onde Deus lhe levar, não deixe que nada roube de você a essência de como você começou. Porque se você conseguir preservar isso, eu creio que Deus vai levar a lugares altos, mas você não vai deixar, você não vai perder aquela paixão que te incendiou desde o princípio. Eu vou falar de equipe e de limites. Acho que são duas coisas importantes e queria dizer que, para mim, a equipe precisa ser aquela equipe que ama a Deus, que tem o caráter de Cristo e que está disponível ao Espírito. Esse é um filtro de uma boa equipe. Para mim, para um líder cristão, precisa disso. E limites. Os limites sejam sempre tudo para Deus, tudo através de Cristo e tudo por meio do poder do Espírito. Uma boa equipe com limites. São duas dicas que eu penso que podem contribuir bastante. Amém. Amém. Obrigado, gente, por cada uma das palavras nesse momento aí. Um salve de palmas aí, gente. Obrigado. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que os ministérios de vocês possam crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus, como também de cada igreja aqui representada. A gente está terminando essa sessão. Daqui a gente vai para os workshops. O intervalo vai ser um pouquinho mais curto. 4h30 começam os workshops. Chega aqui, Fernando, por favor. Queria pedir que depois das informações só a Ju pudesse orar para a gente encerrar esse tempo e a gente fecha. E você pode sair para os workshops logo depois também. Galera, só sobre os workshops, tem dois workshops que não vão acontecer agora. Se você tinha escolhido Adolescentes Revolucionários, este workshop não vai acontecer. E também Agentes de Milagres Teens. Se você identificou, era um workshop que você escolheu, esses dois não acontecerão. Vocês que tinham escolhido esse workshop, qual é a proposta que está sendo oferecida a vocês? São 3 opções. Primeira delas, eu não ia dar um workshop agora, eu dei ontem, mas eu também vou servir agora neste momento. Eu vou falar sobre desenvolvendo pessoas, perfis e potencial. Então, falando sobre a questão de gestão de pessoas, e eu vou lá para a sala 3, que é aqui em cima. Essa é uma opção. A outra opção, você pode acompanhar também, certamente tem algumas vagas lá na tenda grande e na tenda pequena, falando sobre igreja cidadã e sobre alcançando a juventude. Então, são 3 opções que você tem agora. E assim que a Ju orar, eu queria pedir que todos os líderes, você líder principal, fique aqui no auditório. A gente já até colocou no grupo, se você não viu, fique aqui, porque a gente tem um bate-papo rápido de 15 minutos, para a gente poder conversar. Os demais que forem para os workshops, só tenham uma pequena tolerância, talvez de até 10 minutinhos, caso um desses líderes vai falar no workshop e ele não chegar a 4h30 em ponto. Dá uma tolerância ali de 10 minutinhos, porque aí no máximo 16h40 esse workshop vai rolar.
E aí, 18 horas no máximo, precisa terminar. 7h30, vai ter André Aquino, vai ter Lipão, vai ser uma grande noite também. Valeu? Meu Deus. Senhor, nós te agradecemos por tantos jovens disponíveis ao Teu Espírito Santo, por tantos líderes disponíveis ao Teu Espírito Santo. Sabemos que direcionados por Ti, vamos aqui aprendendo e crescendo para que o Teu nome seja glorificado nas nossas igrejas, nas nossas cidades, aonde pisarmos, o Teu nome será exaltado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Os líderes só, gente, vamos encontrar naquele cantinho ali, tá? Os pastores do GKPN que já receberam a mensagem, a gente vai naquele canto ali com o pastor Fernando Diniz.